fisiologista. Ele é pesquisador cientista, ele era tão assim, sério no trabalho dele, criterioso, que ele chegou a ganhar em 1913 o Prêmio Nobel de Medicina. Então, era um cientista, um médico, um homem voltado às coisas sérias. E ele percebeu a existência do ectoplasma em fenômenos de efeitos físicos, e aquilo despertou nele curiosidade e ele procurou pesquisar. Então, assim, a palavra ectoplasma, ectos, quer dizer por fora, e plasma quer dizer substância fluídica, que então a substância fluídica moldada, que pode ser moldada por fora, né? Moldada por fora. Isso aí significa o ectoplasma. Mas o fato de Charles Richer denominar o fenômeno em 1894 não quer dizer que o fenômeno existiu a partir do momento que ele batizou. Na verdade, Kardec, lá de 1868, quando foi o Livro dos Espíritos, até 1857, ele foi quando publicou a Gênesis, 11 anos aí de codificação kardeciana, Kardec também já estudava esse fenômeno. Só que ele não chamava de ectoplasma, né? Ele chamava de, essa substância, ele chamava de fluido perispíritico ou fluido vital. É a mesma coisa. O Charles Richer só deu um nome bonitinho, batizou, mas o fenômeno sempre existiu. Essa energia é liberada em grandes porções. É liberada assim pelos seres humanos, por nós, e por tudo na natureza terrestre, pelas plantas, pelos vegetais, pelos minerais, pelos animais. Todo ser humano tem essa cota de energia. Só que em seres humanos mais específicos, digamos assim, os médios de efeito físico, nesses a cota é mais abundante de ectoplasma e também, digamos assim, mais em estado de madureza, para que possam ser realizados os fenômenos físicos. Então, existe, todos nós temos, todos nós doamos, todos nós produzimos, mas o médium de efeito físico em quantidade muito mais abundante. E como é liberado? Normalmente, todo mundo sabe, é liberado pelos nossos orifícios, pelos olhos, pelo ouvido, pelas narinas, pela boca e por todos os poros. Mas especificamente assim, dividindo o nosso corpo ao meio, mais para cima, né? E nas mãos, principalmente, assim, entre os dedos e na pontinha dos dedos, libera-se grande quantidade de ectoplasma na nossa parte torácica também, pelos poros. Vamos ver o que mais que eu vou falar. É descrito assim, como uma névoa que pode tomar diferentes formas. Alguns descrevem como uma névoa esganiçada, outros descrevem como substância gelatinosa, matéria viscosa, viva, mas em todos. Então, se for névoa, se for substância viscosa, ela tem uma característica própria, que é ser moldável. Ela pode ser moldável. Essa energia é utilizada no espiritismo para produzir efeitos que ajudem na cura, na materialização, no transporte de materiais, de objetos. E a gente vai vendo na telecinesia, que movimenta os objetos, na tipologia, que faz ruído. Então, é usado assim. Mas, assim, a finalidade mais nobre, e a que justifica hoje o fenômeno de materialização e de utilização do ectoplasma, é quando se volta à cura de enfermidades humanas. Porque aí tem uma finalidade nobre. Porque no começo, quando começaram assim, a descobrir, a perceber esse tipo de energia, até para a gente perceber naquela época, na codificação, a existência do mundo espiritual, era necessária a fenomenologia, digamos assim, um espetáculo, né? Para que aquelas pessoas pudessem despertar para a existência da espiritualidade. Hoje nós já temos muitos
espiritual existe. Então, nós não precisamos de fenômeno. Nós precisamos, sim, dessa energia para ser utilizada em tudo. O ectoplasma é uma energia sensível aos pensamentos e sentimentos da gente, dos encarnados, do médium doador, aquele que tem mediunidade de efeito físico, também da espiritualidade. Pensamento e sentimento, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados, ele influencia a qualidade desse ectoplasma. Então, é uma energia sensível a pensamentos e emoções. Então, assim, quanto mais elevados forem os nossos pensamentos, principalmente aqui dentro da casa espírita, quanto mais forem elevados os nossos sentimentos, melhor a qualidade do ectoplasma que a gente vai ajudar na produção desse ectoplasma para os fenômenos ligados à saúde. O ambiente também, onde o ectoplasma está sendo manipulado, ele influencia também a qualidade desse ectoplasma. Por quê? O ambiente em que a gente está recebe todas as influências da nossa mente, do nosso sentimento. Então, fica impregnado das nossas vibrações. Então, esse ambiente também tem que estar em equilíbrio. E nós, que temos o raciocínio à razão, temos também que saber que temos responsabilidade no equilíbrio do ambiente onde estão sendo realizados os fenômenos. Digamos assim, eu li lá no livro, eu achei muito bonitinho a analogia. É como se o ectoplasma, o bom funcionamento do ectoplasma, fosse uma dança delicada entre o médium principal, os espíritos e o ambiente. Se um desses fatores desanda, pode ser que o trabalho também não saia conforme o esperado, desande também. Gostaria de esquecer nada. O ectoplasma, ele é a energia que fica, é a ponte de comunicação entre o nosso corpo espiritual, digamos, o nosso perispírito, e o nosso corpo físico. Ele fica mais que, digamos assim, no duplo etérico, onde ele fica com maior canalização. E ele serve entre ponte no mundo material, no mundo espiritual e vice-versa. Essa energia de troca. Ele é sensível à luz branca. Eu ligo, assim, quando se tiver que acender alguma luz, que seja a vermelha, que é a que menos atrapalha, digamos assim, o fenômeno. Normalmente, o médium, o doador principal, fica como se fica aqui mesmo, isoladinho, no quarto escuro, sem luz. Deixa eu ver o que mais que eu posso dizer. Pode ser fotografado. Ele tem, assim, o flash não é legal, não combina muito com o ectoplasma, mas se você tirar uma foto sem flash, você consegue fotografar um espírito materializado, um objeto materializado, coberto com ectoplasma. Se vocês depois tiverem curiosidade, pode pesquisar no Google, tem fotos, até assim, lá do Chico Xavier, ele fazer sessões de materialização, tem fotos onde aparecem os espíritos assim envoltos pela energia do ectoplasma, conseguiram fotografar. Então pode ser fotografado, sem flash, de preferência. E também pode ser captado através de som. Quem foi aluno de Sheila teve o privilégio de ouvir as gravações nas sessões de materialização dela. Então, o ectoplasma permite que se produza o som. Eu li também ali, nesses estudos, como é que é feito isso? Aproveita-se, tudo é vibração, tudo é energia. Quando os espíritos fazem isso, eles aproveitam a energia sonora do ambiente. Pode ser através de cânticos, de conversações novas, assim, tudo que emite som. E as energias sonoras ficam assim, pululando. Então, o ectoplasma consegue captar essas energias, essas vibrações, trabalhar essas energias e os espíritos conseguem transmitir a voz deles
E essa voz, para quem foi aluno de Sheila, conseguiu ver, fica gravada. E olha que tem anos e a voz continua gravada. Muito interessante isso, né? Vamos ver aqui agora as funções do ectoplasma. Para que é usado, o objetivo, né? Então, eu tinha dito lá antes, agora eu vou falar mais um pouquinho. São algumas funções, como materialização, para criar formas visíveis. Usa-se o ectoplasma para criar formas visíveis, na materialização. Pode ser a mão de uma pessoa, de um espírito, né? Pode ser o rosto, pode ser o corpo inteiro. Quem lê o Missionários da Luz vai ver que lá, quando eu luz naquelas pesquisas, conseguiram formar o aparelho fonador. O Missionários da Luz, não me lembro que capítulo 10. Então, ali não foi nem assim, não foi nem a mão, nada, um pedaço, foi um órgão, o aparelho fonador. E depois também, trabalhando o som, passou mensagem. Depois, quem se interessar pode ler Missionários da Luz. Eu estou aqui na materialização. Pode ser a pessoa inteira, o espírito inteiro, parte do espírito, pode ser materializar um objeto do mundo espiritual, utilizando ectoplasma também. Não só espíritos, mas também coisas do mundo material, que a gente não tem a visão. Alguma coisa, por exemplo, que esteja nesse ambiente, mas na dimensão espiritual, se tiver uma sessão de materialização, alguma coisa, de repente um aparelho, uma flor, alguma coisa que pode ser mergulhada em ectoplasma e materializar, e a gente vê, todos veem, independente se tem mediunidade de visão ou não, evidência, todo mundo vê, que materializa, corporifica. Então, é um fenômeno que a assistência pode captar com os olhos humanos. E qual seria assim, a finalidade mais sublime por trás disso aí, de uma materialização? Às vezes uma pessoa inconformada, descrente, triste, porque perdeu um ente querido, que acha que morreu, acabou, desencarnou, acabou, de repente numa sessão de materialização, vendo uma espiritualidade assim, palpável, materializada, vai perceber que a vida continua pós-morte, que a alma é imortal, traria um conforto, né? Uma crença que conforta a pessoa numa hora de perda, de dor. Então, essa aí é uma das funções, a materialização. Outra função é telecinesia, que é a habilidade de mover objetos. No princípio, lá da codificação kardeciana, as mesas girantes. Também pode ser usado em fenômenos de levitação, levantar corpo humano ou qualquer outro objeto. Para a gente que aqui está na Terra e a gravidade puxa, a gente vê uma mesa levitando, uma pessoa vai achar isso aí o quê? Um fenômeno, mas na verdade não é. O ectoplasma é como se fosse um braço espiritual, uma alavanca, alguma coisa, uma base, que a gente não vê com os nossos olhos, mas que está ali, por trás daquela mesa girante, ou por baixo de um corpo que levita. Então não é o espírito que pega, o espírito desencarnado que está aqui, o espírito vem aqui e pega. Não. É a energia do ectoplasma que está ali do ar, pela natureza, por nós mesmos. Então, aquela energia é como se criasse um braço que a gente não vê com os olhos nus, mas aquilo tira a mesa do solo e sustende, tira a pessoa do chão. Não é milagre, não é fenomenologia absurda. Existe uma explicação racional. Só que a gente ainda está aqui em expiações e provas, a gente não consegue compreender tudo ainda. Tipologia. Aqueles ruidinhos que batiam lá, batidinhas lá na mesa, né? Uma pancadinha assim, duas não. E depois, dependendo do número de pancadas ou de movimentos circulares da mesa, na cinesia, uma letra. Aí os espíritos foram começando a responder, primeiro com sim ou não, depois eles codificaram alguma coisa com letras, aí saíram palavras, para se comunicar com a gente, né? A tipologia. O ruído, a tipologia, digamos assim, que quando a Sheila gravou, das pessoas que estavam na sessão de materialização, gravou as vozes dos espíritos, é uma espécie também de som, né? Só que é o som humano. Então, tanto a telecinesia como a tipologia
psicopatologia para as pessoas descrentes que não acreditam, assim, não tem o consolo da crença, da existência espiritual após o corpo físico. Isso aí traz, assim, a certeza de que algo existe além da matéria. E essa certeza pode também trazer às pessoas curiosidade, vontade de estudar, de aprender, de compreender. Então, seria um incentivo ao estudo, ao aprendizado, à pesquisa de cada um de nós. Então, materialização, telecinesia, tipologia e cura espiritual. Os tratamentos, né, de passe magnético, a gente tem aqui tratamentos de passe. E também passes de... Aqui é passe magnético. Tem casas espíritas que fazem cirurgias, né, coisas de porte maior até. Então, cirurgias espirituais. Os médicos espirituais ali, eles usam o nosso ectoplasma para auxiliar nesses fenômenos. E isso, nas cirurgias espirituais, nos passes magnéticos, no passe de cura que a gente dá, o ectoplasma, essa energia, ele vai atuar eteriamente no perispírito da pessoa que está convalescendo, está consciente. Então, vai atuar primeiro na parte espiritual. O que isso quer dizer? Vou fazer o passe de cura, vou fazer uma cirurgia espiritual, não vou, mas a medicina terrena. Não é bem assim. Eles preparam o nosso corpo espiritual, que a cura primeiro se dá no espírito, e quando o médico fizer a intervenção, aquilo já está preparado, a cirurgia vai acontecer em bom tempo, né? A pessoa vai tomar uma medicação também da terra, vai melhorar a matéria, porque a parte espiritual já está sendo cuidada ali. Mas, assim, a cura, a melhora, a renovação se faz, mas depende de muitos fatores. Depende da pessoa que está doente, da crença, da fé, do que aquela pessoa, de todo o sentimento que envolve aquela pessoa. Depende de todo o trabalho da equipe espiritual, de todo o trabalho dos médiuns. É um conjunto, né? Então, a cura espiritual, a cura, visa dar a gente ter um conforto, mais tranquilidade, mais calma, acalmar a gente naquele processo. E tem também outra finalidade, que são os aportes ou transportes. O que quer dizer isso? Existe a materialização. O elemento, o espírito, está no plano espiritual, ele se materializa no ectoplasma e aparece diante de nós. E aqui já no aporte, não vai materializar a coisa. A coisa já existe. É como esse vaso está aqui. De repente ele aparece lá. Então, as coisas podem ser trocadas de lugares. Pode fazer a aparição, por exemplo, de um anel, de uma moeda, de alguma coisa significativa para alguém que está ali assistindo aquela sessão, que traga conforto, a crença, a fé, nesse sentido. E, voltando lá às materializações que a Sheila falava para a gente, diz, né, apareceu uma corda, não sei se vocês lembram disso, quem foi aluno da Sheila. Depois de uma sessão de materialização, apareceu uma cordinha. Então, foi por aporte, por transporte. Assim também acontece assim. Os espíritos poderiam utilizar o ectoplasma, né, materializar de corpo à mão, conseguir pegar uma caneta, um lápis, uma folha, e enquanto a sessão está lá, a doação, a materialização está acontecendo, ele está lá com a mão passando com a própria mão espiritual uma mensagem para as pessoas que estão ali assistindo. É diferente de uma psicografia, que a gente capta aqui e escreve, né? Tem o encarnado. Nesse caso, não. No caso do transporte, ele pega a caneta com a mão, claro que vai ter todo o ectoplasma, e escreve numa folha e deixa lá um recadinho. O ectoplasma é ciência. Vamos ver isso. A ciência hoje ainda contesta esses fenômenos. Assim, até o século XIX, início do século XX, os cientistas estavam envolvidos naquela coisa, naquela curiosidade, e tentavam estudar o ectoplasma, mas caiu no descrédito. Por quê? O ser humano também ajuda, né, gente? Os médios desavisados, os médios, assim, querendo alimentar o seu orgulho, eu sou médio de efeitos físicos, o que eles faziam?
eles burlavam. Eles levavam para as sessões gás, gema não, clara de ovo, musselina, que é aquele tecido fininho, e naquela coisa escura, dependendo, tentaram dizer que eles estavam produzindo quantidade de ectoplasma. E a fenomenologia espiritual não conhecia. Então, isso caiu em descrédito para a ciência. E aí tira todos por um. Né? Tudo que havia de positivo e de verdadeiro, a ciência abandonou por causa disso. Então é um fenômeno real, mas é difícil de se estudar em laboratório. Por que é difícil estudar o ectoplasma em laboratório? Porque nem é uma substância semimaterial. No que é do mundo material, a ciência até atinge, mas no que é do espiritual, não. Então, vem a energia dos espíritos, né? Vem a energia do ambiente que não se capta. Isso varia de ambiente para ambiente, de médio para médio. Então, é difícil a ciência captar a explicação do ectoplasma. E os cuidados especiais. O ectoplasma exige cuidados especiais, né? O corpo e a mente do médium precisam estar bem, né? Em equilíbrio, em paz, porque o médium vai doar sua energia vital. Aquela energia tem que estar com qualidade e ele tem que estar com essa energia saudável. Senão ele também, de tanto doar e a energia não sendo boa, ele pode ficar doente, pode colocar doença nele. Então, o médium doa parte da energia vital. Tem que levar uma vida saudável. Tem que levar uma vida saudável. Evitar, né, comidas carregadas demais, evitar fumo, álcool, evitar entorpecentes, essas coisas que viciam, né? A droga. Isso, o corpo físico, né? A matéria. Mas também a gente pode entorpecer a nossa parte espiritual, com emoções ruins, com sentimentos malsãos, com pensamentos impróprios. Então a gente tem que ter cuidado com a nossa vida física, o corpo físico, nada desregrado, nem comida, nem bebida, nem sexo, nada desregrado, tudo no limite, tudo no equilíbrio. E também as nossas emoções. É difícil nós procurar ao máximo que tenhamos essas emoções em equilíbrio. O ambiente eu já falei, né? O outro cuidado que a gente tem que ter é que o ambiente esteja saudável. E esse ambiente tem que estar saudável, tanto no plano espiritual como no plano material. E no final das sessões, sempre tem que ter um cuidado, a espiritualidade faz isso, de restituir ao médium um pouco de ectoplasma já também saudável, para que ele possa revigorar suas energias. As pessoas, a assistência, tem que ter pensamentos edificantes, pensamentos positivos, respeitar o fenômeno que está sendo ali. Aquilo ali não é como que eu vou dizer, algo para nossa curiosidade, né? Para satisfazer a nossa curiosidade. Aquilo não é um espetáculo, é uma coisa séria, voltada para a cura de um irmão que está precisando. E a sessão, tanto no mundo da matéria como no mundo espiritual, tem que ser guiada por pessoas, espíritos superiores. Porque a espiritualidade inferior também tem conhecimento, né, intelectual. Pode usar o ectoplasma para mal, a finalidades malsãs. Então tem que ser uma equipe espiritual voltada para o bem. E os amigos do bem, da luz, eles têm muito trabalho no universo inteiro, no mundo inteiro, tomando conta dessa energia. Tanto cuidado e amor tem com a gente. E no plano da matéria, o dirigente de uma sessão dessa tem que ser uma pessoa responsável, ciente do que está fazendo, saber escolher quem vai fazer parte da assistência, para que o trabalho não desande. Se assim, as vibrações do local forem próprias, o médium principal pode ser acometido de dores, de machucado, de sofrimento, ele pode vir a sofrer por conta dessa energia maculada. E o local onde o médium está, né, o principal, como aqui, né, por mais assim, o desejável é que ficasse a 20 metros de isolação da influência externa, onde possa ter barulho, onde possa ter olhares curiosos, qualquer tipo de interferência que prejudique o ectoplasma e também venha ferir o médium que está ali do
Se for utilizado com um propósito elevado de auxiliar as pessoas necessitadas, de fazer caridade, vai ser bem sucedido na reunião. Caso não seja, vão ter interferências. Isso aqui é um apanhado que eu fiz. Depois, eu resolvi consultar um pouquinho o que dizia Kardec. Ele diz muita coisa, mas eu escolhi o capítulo 14, na Gênese, que fala sobre os fluidos do perispírito, que ele chama fluido perispírito, ou então o fluido vital, que é o mesmo ectoplasma. Né? E aí ele falou que esse fluido é a matéria elementar primitiva, que pode ser modificada, dando formas, tanto no mundo da espiritualidade, no espiritual, como aqui no mundo dos encarnados. Essa substância, ela vai em graus, desde o mais materializado até o mais rarefeito. Então, como se tivesse dois estados distintos. Eterização e imponderabilidade. É o estado normal desse fluido primitivo, que dá origem a todas as formas. Então, ele é etéreo e imponderável, está mais para o plano da espiritualidade. O outro estado é da materialização e ponderabilidade, é o da matéria tangível, é o que nós conseguimos tocar, alcançar das nossas formas. E existe um ponto intermediário entre um e outro. Então, quanto mais esse fluido for ligado à Terra, aqui, à nossa superfície terrestre, ao nosso mundo, tanto mais impuro, digamos assim, menos condições, né? Mais impurezas ele vai ter para as nossas vibrações. Nós ainda somos muito invigilantes. E quanto mais for subindo, quanto mais elevado for esse fluido, lá, quanto mais for para a dimensão espiritual elevada, o mais puro, assim, mais saudável é esse fluido cósmico universal, né? Posso chamar assim. No estado de eterização, nós não conseguimos visualizar. Quanto mais etéreo a gente não consegue ver, porque a gente só consegue atingir até onde o nosso sentido da matéria chega, alcança. Né? E só desencarnados, talvez a gente possa ter essa visualização desse fluido. Visualização, não compreensão. Nós não vemos muita coisa no nosso planeta. Vários fenômenos, eletricidade, por exemplo. Às vezes a gente não consegue entender. O ímã, né? Não é o nome disso, tá? O magnetismo, a gravidade. Tem coisas que a gente sabe ver, mas não consegue compreender. Nem todos compreendem. Precisa estudar, precisa pesquisar. Então, mesmo desencarnado, se eu desencarnar hoje, não quer dizer que eu possa até ver esse fluido mais rarefeito. Mas eu ainda não vou compreender as características, a probabilidade, as possibilidades desse fluido. Eu preciso ter estudo espiritual. Existem técnicos na espiritualidade para trabalhar com isso. Não basta desencarnar e vou manipular, não. Tem que ter conhecimento, tem que ter carinho. Deixa eu ver mais aqui. Já falei. Vamos ver o que Kardec fala sobre a qualidade desses fluidos vitais. Ele diz que não tem qualidade sui generis, esse fluido. A origem dele, ele não tem qualidade. Por quê? Ele vai adquirir as qualidades, as características do meio onde ele é elaborado, né? Então, as propriedades podem ser boas ou más de acordo com os pensamentos ou sentimentos vibrados pelos espíritos encarnados ou desencarnados onde está sendo produzido. Então, vai ser, já falei isso, quanto mais impuro, mais nocivo. Quanto mais puro, mais salutar, melhor fica na meditação. E podemos dizer que esses fluidos são o resultado aqui da gente, quando saímos encarnados. É o resultado das nossas paixões, dos nossos vícios, mas não ficar triste não. É o resultado também das nossas virtudes. A gente também não é só coisa ruim, né? Então é o resultado disso tudo aí influenciando o ectoplasma. Sobre o aspecto moral, o ectoplasma vai carregar a marca dos nossos sentimentos. Ódio, inveja, ciúme, orgulho, egoísmo, violência, hipocrisia, mas também bondade, amor, caridade, respeito, doçura, paz. E sobre o ponto de vista, assim, sobre o aspecto físico, ele vai carregar as vibrações que a gente
põe no nosso corpo, né? São vibrações excitantes, calmantes, irritantes, narcóticas, tóxicas, também reparadoras, dosificantes. Depende do que a gente faz, do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente emana. O meio físico e o espiritual também. Ainda mais se for, assim, espíritos que estão perdidos no mal ainda, né? Onde superabundam, assim, os sentimentos de raiva, de vingança, no baixo astral, eles são impregnados de fluidos que, sim, podem causar doenças na forma espiritual daqueles que estão ali ao redor. A gente cansa de ver aqui como eles vêm, às vezes, machucados, com chagas, né? Feridos, com mau cheiro, por causa dessas vibrações. E se for assim, isso no mundo astral, nós também, no nosso mundo aqui, nem todo o ambiente da Terra é puro. Pelo contrário, né? Tem mais probabilidade de ser contaminado. Isso também vai contaminando a gente. A gente penetra, às vezes, num lugar muito saudável, espiritualmente, e às vezes também humanamente, das vibrações do pensamento de encarnado, dos desejos encarnados. Tantos lugares que a gente frequenta, que a gente tem de entrar, é um supermercado, é uma feira, é um aniversário, é tanta coisa que a gente frequenta e tudo está impregnado das energias das pessoas que estão ali, energias boas e energias malsantes. Então, nós, sem querer, a gente é uma esponja, a gente acaba absorvendo. Se a nossa sintonia então estiver em desequilíbrio, mais que a gente vai absorver coisas negativas. E o que eu quero destacar aqui é o seguinte: as pessoas, nós, vamos a casas espíritas, né? Existem casas espíritas. A nossa, graças a Deus, tem nobreza de propósito. Mas podem existir outras que não tenham propósitos nobres. Existe por quê? Porque, apesar de ser casas espíritas, são dirigidas por criaturas humanas. Então, dependendo da criatura humana que está ali, vai também estar rodeada da energia espiritual, digamos assim, que combine. Mas vamos lá. Não é uma reunião, digamos assim, uma reunião simpática, né? Simpática, uma reunião simpática. Reinam bons e nobres pensamentos. A atmosfera moral é saudável. Aí a gente sente assim, respira aquele ar leve, a gente se refaz, a gente se sente bem, porque está impregnado pelos efluves salutares de todos que estão ali. E uma reunião que se torna antipática é porque, seja numa casa espírita, seja numa igreja, seja num aniversário, seja onde for, a reunião vai se tornar antipática. A gente às vezes penetra determinados recintos que fica tão agoniado que quer ir embora, mas botou o pé ali quer sair. O ar fica pesado, fica primeiro angústia, por causa das vibrações, nociva, fica nauseante, a gente não consegue. Se a nossa energia não estiver compatível com aquilo, a gente retrata, a gente quer sair. Então, as casas espíritas, assim, como a nossa, a pessoa, ou igreja, não importa, o credo, a pessoa siga, quando você entra ali, você sente assim, um alívio, né? Você se refaz, porque as energias estão boas, a espiritualidade vem, as pessoas, como nós estamos a caminho, temos nossas dificuldades, temos nossas imperfeições, mas também temos, assim, a boa vontade. Então, a pessoa sai dali revigorada. Então, reuniões espirituais de elevado padrão moral, os participantes, por exemplo, recuperam as perdas fluídicas. Que perdas fluídicas? Lembra que eu falei que a gente vai à feira, vai sei aonde, vai a uma festa, e a gente pode trazer um pouco daquela energia nociva que está ali naquele ambiente, aquelas formas de pensamento, pode estar juntando, dependendo da nossa sintonia. Então, quando a gente vem para uma reunião simpática, e a gente é envolvido nessa egrégora boa de saúde, a gente sai fortalecido, sai bem. É aquela sensação que a gente tem de pertencimento, de bem-estar, de querer voltar. É isso. Agora vamos ver as curas. Esse é o segundo Kardec, na Gênesis. O elemento fluídico, esse primitivo, ele tanto atua no corpo físico como no perispírito, são transformações. E o agente que proporciona a cura pode ser o espírito encarnado e o espírito desencarnado. Nós, como mandoramos, nós também estamos agindo nesse processo de cura. E o elemento, que é, digamos assim, a medicação
seria esse fluido vital, tem poder curador. O que é importante destacar aqui? A cura se faz, já falei para vocês, na nossa parte espiritual, nossa parte mais espiritualizada, tá? Depois do corpo físico. O que fazem ali? Eles usam essa energia do ectoplasma, que é importante que seja saudável. Por isso, nós que doamos energia, principalmente que fica aqui no quartinho, tem que ter muita vigilância com a sua alimentação, com a sua emoção, com os seus hábitos, com o seu padrão moral. E todos os outros que trabalham, que estão atuando, mesmo que eles estejam lá na hora da imposição do passe, que estejam por aqui no salão, todos que estão na casa espírita são responsáveis por essas energias. Então nós temos que vibrar coisas positivas, vibrar desejos de cura, evitar trazer pensamentos que não sejam saudáveis. Então, porque o elemento, o remédio, é esse ectoplasma. O que faz? Tira-se, né, a espiritualidade, troca na parte bem espiritual, uma célula, uma molécula, digamos assim, um pedaço, uma alção daquele órgão doente, daquele corpo doente que está doente, mas em parte espiritual, e troca por esse ectoplasma saudável. Às vezes, as curas podem ser rápidas, mas às vezes não. No nosso caso aqui, nós fazemos várias sessões, né? Várias sessões de cura. Mas tem médicos raros, caríssimos, que uma simples imposição de mão, ali no instante, encontrei uma pessoa doente, ali encontrei outra doente, faço uma imposição de mão, ou nem eu sem mão, só com a força do pensamento da vontade, desejo que ela se cure. Quem fazia isso com uma estudo? Jesus. Né? Outros também fazem, mas tem que ter a envergadura moral, né, gente? Tem que ter e a autoridade do amor, senão não vai. Nós não, nós estamos aprendendo. E essa mediunidade que a gente faz aqui, ela vai se melhorando com exercício, com estudo, com dedicação, com tratamento, pelo tempo. Já essa de Jesus, não, essa é mais quase que inata, né? Não se aprende, né? Já é do Espírito. A gente pode se aprimorando. Nós que estamos vivendo, vamos desanimar. A gente tem a oportunidade de se melhorar aos poucos. Então, o efeito dessa ação fluídica pode ser um tratamento continuado ou pode ser rápido. Vai depender aí do fenômeno, né? Eu queria falar também, não é só a passe de cura, não. Quando a gente está passe ali segunda-feira, e a gente está aqui na hora da gente, olha, do nosso ser humano, o ectoplasma do ambiente, o nosso próprio também está passando para aquela pessoa que está ali recebendo passe. Então, nós temos que ter muita responsabilidade e respeito pelas nossas tarefas. Saber que realmente ali está se promovendo um alívio, uma cura, um trabalho de bem-estar, tanto no passe de segunda, de quarta, como no passe de sexta. A ação magnética, né? Os fluidos, pode se produzir de três maneiras. Pelo fluido magnetizador, que é a criatura humana, nós encarnamos o nosso fluido ali na hora do passe. Pelo fluido também só do espírito, sem interferência nossa. Às vezes, em oração, você sozinho, lá no seu leito de dor, se você tiver uma fé muito grande, nós temos toda a assessoria do plano espiritual da luz, do amor. Se você lá no seu momento de dor, você, com muita fé, se tiver no seu merecimento, você pedir um auxílio à espiritualidade, com certeza a espiritualidade vai atuar na sua cura, na sua melhora. Ela vai atuar sozinha, sem interferência de nenhum médico. E pode ser também misturado, como é no caso aqui. Nós somos medianeiros, mas sabemos que a equipe espiritual está junto da gente aqui naquele nosso estudo. Pode ser misturado. Tem que estar. Vou procurar acelerar. Então é isso aí. A faculdade de curar por influência fluídica é muito comum, né? E a gente pode desenvolver pelo exercício. A outra, instantânea, já é mais difícil, mas não é impossível. Jesus disse o quê? Né? Vós todos sois deuses. Cabe a gente evoluir até chegar a esse patamar. Falei bastante sobre isso aqui, um pouquinho no apanhado geral, um pouquinho sobre a codificação kardeciana. Agora eu vou contar uma história rapidinho. Está aqui, eu me perdi.
Eu quis botar isso aqui no completo. Nada melhor do que as curiosidades, né, as pesquisas de quem? Do André Luiz. Eu acho ele assim ótimo para exemplificar as coisas. Então, quem já leu vai recordar. Quem não leu pode ter um aperitivo, né? Desejo, incentivo para ler. Nos domínios da mediunidade. Chico Xavier, André Luiz. Capítulo 28, especificamente, sobre efeitos físicos. Então, se dá assim: veio André Luiz, o Hilário e o orientador Aulus. Eles estão vindo à Terra para assistir uma reunião de materialização para curar enfermos e seriam analisados os fenômenos físicos à luz moral, os que estavam ali envolvidos no fenômeno. Então, se dá assim: uma sala e um quartinho contíguo. No quartinho está um médico, um rapaz novo, que é o doador principal, deitadinho ali na cama dele. E lá na sala, 14 pessoas de assistência. Dessas 14 pessoas, 2 mulheres enfermas, que iam receber a cura, ou trabalho de cura. Então, 12 mais as 2, 14 no total. Isso no plano físico. Os 14, incluindo as que estavam enfermas, estavam, a linguagem ali que o André Luiz usou, aparentemente bem intencionados. Isso me chamou a atenção quando eu conheci a aparentemente. Para a gente, as pessoas estão ali em uma reunião de assistir, tem que ter no mínimo uma boa intenção, mas é aparente. No plano espiritual, a gente não imagina que até chegar esse momento ali de começar a sessão, o que o plano espiritual já realizou? Antes. Então, no plano espiritual, procedimentos de segurança, os espíritos estavam ali fazendo procedimentos de segurança para proteger o ambiente e as pessoas presentes, os encarnados da contaminação. Então, um grupo de espíritos ionizava o ambiente, procurando assim purificar a atmosfera, queimar os miasmas, tirar as bactérias que estavam ali naquele ambiente, purificando o corpo, né, para ficar mais leve. Também havia assim, um outro grupo que procurava isolar aquele ambiente, aquela sala, aquela residência ali, dos assédios da espiritualidade inferior, para que nenhuma inferioridade viesse espiritualmente de fora para atrapalhar o que estava sendo realizado ali dentro. Outro grupo mexia com aparelhos, que a gente não imagina, são aparelhos do astral, aparelhos onde vão emanar raios, raios de cura e outras coisas. Ali a gente não adianta escrever, mas tinha uma espiritualidade mexendo com aparelhos. Isso no plano espiritual. E os encarnados? Vamos lá. Os encarnados, como é se esperar, não levam assim tão a sério a responsabilidade do fenômeno. Traziam com eles emanações tóxicas, ou de alimentação, ou de algum desregramento qualquer, ou emocional, ou mesmo formas de pensamento que não tem nada a ver com o que vai acontecer ali. O pensamento não está ali focando na saúde, na recuperação da saúde daquelas senhoras, daquelas mulheres. O pensamento está vagando. Então isso aí no plano dos encarnados, né? E por conta dessa contaminação que vem através dos hábitos, através do que os encarnados levam, de vibração de pensamento, de sentimento, de tudo, os encarnados, nós liberamos essas toxinas. Como? Quando a gente respira, solta e inspira, está liberando. Nos nossos poros, está liberando. Isso vai tudo para o ambiente. As nossas formas de pensamento, tudo vai para o ambiente. Aí lá, agora vamos lá para o quartinho onde está o médico. Ao redor do corpo deitado do médico, tem muitos, eles falam, o André Luiz aqui fala, dezenas de espíritos, cuidando dali, daquela parte, do corpo orgânico, do doador. Ali em isolamento, né? Para proteger aquele corpo das emanações que poderiam vir do ambiente externo, da sala, do ambiente externo. Então, no sentido de proteger aquele corpo físico. Outra coisa, não só assim com as emanações, né, das vibrações externas, também assim era comum
que o médium se desdobrasse, aquele que está deitadinho lá, o rapaz, no caso é ele, mas pode ser outro, se desdobrasse, às vezes era necessária a tarefa, ele se desdobrava, o espírito dele se materializava, aparecia diante da assistência, mas como o ser humano é igual a São Tomé, né, gosta de ver para crer, o que ele acabava dizendo? Que era fraude, que o médium se entupiu de talco e apareceu diante das pessoas. Eles não acreditavam que aqueles brancos sabiam a ectoplasma. Então, para que pudesse passar a verdade do fenômeno. Então, o corpo do médium ficava ali deitado. Ninguém entrava, ninguém saía do mundo da matéria. Então, eles não iam ver. Como eles vissem, seria no meio espírito. Aí vamos ver a sessão propriamente dita. A luz apagada, prece inicial e cânticos. O grupo começou a entoar cânticos. Pensa só, 14 pessoas, 14 sensações, 14 pensamentos, 14 caprichos diferentes ali naquele local. Então, qual é a forma de unificar, de pelo menos tentar filtrar um pouco pelo pensamento naquele momento? É quando as pessoas começam a cantar, aqui no caso é uma música de cunho evangélico, músicas elevadas, e as pessoas envolvidas com a letra da música, o pensamento fica envolvido na música e esquece de pensar nas particularidades deles. Então, não é que se não cantar não ocorre um fenômeno, é que a cantoria ajuda a purificar as emanações mentais. E, enquanto isso, as forças eram extraídas, né? As forças energéticas eram extraídas da sala, das pessoas da sala, do médium e da natureza, das coisas locais, da natureza ao redor, as forças, os filhos, para que fossem trabalhados. E fala que ali no quartinho parecia ser um precioso laboratório, onde essas energias eram trabalhadas, onde tudo ali era feito da melhor maneira possível para que transcorresse em equilíbrio. Ó, não é qualquer espírito, tem que ter técnica, tem que ter carimba, tem que ter conhecimento para poder ajudar no fenômeno desse. O médium se desdobrou com o auxílio de alguns espíritos que estavam ali. Então, o corpo na cama, o médium se desdobra e fica ao lado do corpo. Aí, o que acontece? Com a ajuda dos amigos espirituais, ele já está ali adormecido, o físico. O outro não, está acordado. Eles ficam ali cuidando daquele perispírito com muito cuidado. Os amigos espirituais ficam ali cuidando dele. Enquanto que ele está desdobrado, o corpo físico começa a expelir, conforme eu falei, pelos olhos, pelos ouvidos, pelo tórax, pelos dedos. E o ectoplasma, ele, embora a gente não veja, ele tem matéria, ele tem peso. Ele ia saindo do corpo e indo para o chão, mais para o chão, porque ele não sai voando não. E assim, ó, escorregando. Ele fala como se fosse movimentos reptilianos, era assim que ele era levado, para onde ele precisava ser trabalhado. Aí a André Luiz fala aqui que a substância tinha cheiro especial e indescritível. A gente nem imagina, né? Mas quem sente esse cheiro é o espírito, não, a gente não sente nada. Os espíritos prestavam carinhosa assistência ao médium desdobrado. E dava para perceber que o pensamento do médium estava na forma espiritual dele. Então, a energia da ectoplasma estava também ligada ao pensamento do médium. Estava ali, né? Tudo ligado. Ele não perde, em desdobramento, ele não perde a noção, ele sabe o que ele está fazendo ali. E isso exige assim, um pouco de quê? De cautela, responsabilidade do médium. O médium pode estar adormecido ali no quartinho, o corpo físico não vai lembrar, mas o perispírito dele, se desdobrar, precisar se desdobrar e fazer alguma tarefa do outro lado da outra dimensão, ele vai levar as intenções dele, a parte perispiritual. Então, o médium tem que estar bem intencionado, tem que estar movido pelo amor, pelo respeito, pelo fenômeno que está acontecendo ali. Lembrar que são curas dos nossos irmãos encarnados. Então a gente tem que ter cuidado, porque senão, se o pensamento do médium normal for desequilibrado, desvirtuado, se ele não tiver cuidado com a saúde dele, nesse momento ele pode contaminar
toda a doação que está sendo realizada ali com ele. Então, quanto mais a gente se programar, quanto mais a gente se preparar, menos trabalho a gente vai dar para a espiritualidade. Porque se a gente for um médium desequilibrado, a espiritualidade vai ter que tomar conta da gente também. Olha só. Os membros do grupo estavam lá fora, né, com aqueles pensamentos, que já falou, desequilíbrio. Aí, não é o André Luiz, não, é o que está com ele. E lá, pergunta assim: ora, mas se esses médios são incapazes, se essas pessoas são incapazes, por que você faz o fenômeno? Por que deixa seguir? Aí o instrutor diz que não são incapazes, ele diz que são incipientes, iniciais, né? E aí fala, o Alves fala, que é como se fosse assim, a falta de água limpa, né, como se a cura precisasse da água limpa, mas a falta da água limpa, a gente, no deserto, se há uma água turva, a gente vai tomar aquela água. Em vez de tomar água turva, tem que ficar com sede. Então, ele vai se valer do recurso que tem, vai utilizar os médios, a mediunidade, as energias, do jeito que estão, fazendo o que for possível ali. E realmente, apesar de todas as nossas imperfeições, esses fenômenos de cura estão progredindo, estão sendo realizados, a cura está sendo efetuada. Então não é inútil. E quanto ao vaso que doa, né, nós podemos nos purificar com trabalho, com tempo, com vigilância. Então ele sabe, a espiritualidade sabe que isso é a ação do tempo. Ai, gente, tem muita coisa para falar. É uma pena. Mas eu sei, ó, no final acontece isso. Resumo rápido. Eles acham que não vai haver mais o procedimento de cura, mas o procedimento de cura vai acontecer. Não aquela cura em maior escala, mas que fosse em etapa. Um passo hoje, outro amanhã, outro depois. Aquele trabalho todo não ia ser inútil, ia ser utilizado. Então, o que aconteceu? Eles foram, um dos espíritos, foi até Aulos, pediu a Aulos para ele ajudar na emanação de purificar, tentar purificar os fluidos. Aulos foi lá. Então, Aulos ajudou a trabalhar. Porque quando esses fluidos saíam do quarto, eles já ganhavam assim, uma cor cinzenta, umas linhas escuras, por causa das vibrações. Então, o fluido ia e voltava no quarto, contaminado. Então, buscou-se assim, um auxílio de Aulos para ajudar a pegar esses fluidos e levar com maior segurança ao destino dele. Então, usou-se uma enfermeira que fez imposição de mãos e, através das mãos dela, passaram as energias salutares, mas, para isso, o corpo desdobrado do médium seria utilizado. Então, a enfermeira dominava os movimentos do perispírito do corpo que estava ali, daquele médium, e fez o passo, digamos assim, o passo de cura. E teriam outras sessões. Então, a cura foi, o trabalho foi realizado. Então, a Assembleia chegou a ver o corpo todo assim, como se estivesse envolvido por um lençol assim de ectoplasma. E a enfermeira ali. Materializando ali. Agora sim, aconteceu. E o que eu achei muito, mas muito bonitinho nos espíritos, né? Que apesar de toda assim, invigilância humana, eles procuraram sossegar um pouquinho, assim, dar um pouquinho de alegria no coração das pessoas que estavam ali. Um dos espíritos pegou um pouco desse ectoplasma, botou assim nas mãos, foi lá fora, catou algumas flores do jardim, do mundo da matéria, do nosso mundo, e passou com essas flores pela matéria, pela parede. Não vai dar para explicar. Mas o Vanderlei sempre fala, entre a matéria, a gente vê compacto, mas se botar uma lente de aumento, vai ver que tem orifícios. Então, com o ectoplasma e a técnica espiritual, as flores passaram, é o transporte que eu falei lá atrás. Transporta coisas. E deu as flores para as pessoas ali. Mas não passa aí não. Tinha uma cozinha. Na cozinha tinha um fogão com
um balde com parafina quente derretida e um outro recipiente com água fria. Um dos espíritos pegou um pouco daquele ectoplasma, colocou na mão, pegou a mão, mergulhou na parafina, tirou a parafina quente, botou na água fria, depois tirou todo o ectoplasma da mão e a luva foi assim, um mimo, uma lembrança do espírito amigo que esteve ali. E um outro espírito feminino, pegou do astral, que a gente não está vendo, 3 flores, mergulhou na parafina, o mesmo processo, e deixou ali. Isso é uma forma de carinho. Que a humanidade é a ajuda da criança, está aprendendo. Né? Enquanto isso, toda a equipe espiritual, lá no quartinho, restituía o ectoplasma do corpo físico do médico, com qualidade, né? Com purificação, para que ele pudesse recuperar as energias. Eu falaria muito mais, mas isso aqui é assunto para outro médico pegar. Sábado que vem.